Olá, seja bem-vindo a mais um Comece Bem, devocional diário da Quinta Igreja. E hoje eu quero trazer o tema para vocês, que é a marca de um discípulo, que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, que diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, nós conhecemos muito bem que Jesus ensinou as pessoas, Jesus curou, Jesus fez milagres, mas em determinados momentos nós percebemos que uma parte das pessoas que estavam escutando se aproximava de Jesus. O texto diz que os seus discípulos se aproximaram dele e começaram a ouvi-lo. As multidões muitas vezes não entendiam o que Jesus falava. Quando Jesus contava suas parábolas, muitas vezes as multidões pensavam que entendiam, mas ainda tinha um sentido mais profundo para ser entendido. Então seus discípulos se aproximavam dele para entender melhor o que estava sendo ensinado. E aí Jesus passava a explicar a parábola ou explicar aquilo que ele estava dizendo. E aqui no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, muito conhecido por nós, os discípulos se aproximam de Jesus e as multidões estão em volta e Jesus passa a ensiná-los, dizendo que bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa característica marcante dentre todas que estão aqui, essa talvez é a que mais me chama a atenção. A humildade de espírito, a pobreza de espírito em algumas versões. Eu fico pensando o que Jesus queria dizer com isso. Ele estava apontando, é claro, para ele mesmo, porque ele foi alguém que abriu mão de toda a sua glória, abriu mão dos seus títulos, abriu mão do seu poder, abriu mão de ser igual a Deus, como Paulo diz em Filipenses, e ele se coloca como aquele que vem para servir, aquele que vem para cuidar, aquele que vem para entregar e não para receber, aquele que vem para doar, aquele que vem para se sacrificar. Esse é o Espírito de Jesus. E esse é o Espírito que precisa ter nos seus discípulos, é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que não é arrogante, aquele que não se acha superior aos outros, aquele que se entrega, aquele que sacrifica, aquele que serve, aquele que cuida, aquele que coloca os outros em primeiro lugar, aquele que pensa mais no outro do que em si mesmo. Essa é a marca do verdadeiro discípulo, humildade de espírito. Irmãos, nós precisamos trabalhar mais isso na nossa vida. Porque quando Jesus diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, ele está se referindo a o que nós somos. Mas nós precisamos saber o que fazer. Nós sabemos que nós somos sal da terra, luz do mundo. Essa é a nossa identidade, a nossa essência. Mas como fazer isso? E a primeira coisa é ter humildade de espírito. Nós demonstramos que somos sal da terra, luz do mundo, quando nós demonstramos que pensamos mais no outro do que em nós mesmos. Quando não somos arrogantes no nosso modo de falar, nosso modo de pensar. Quando nós nos sentimos inferiores aos outros. Quando nós entendemos que não merecíamos nada disso, mas Cristo Jesus deu a vida dele por nós. E da mesma forma precisamos nos sacrificar pelos nossos irmãos. Que a gente, como igreja, entenda essa missão de sermos discípulos verdadeiros de Jesus e tenhamos então esse coração humilde, esse espírito humilde que entende que precisa cuidar das pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, quero agradecer por tamanha salvação. Não merecíamos nada disso, mas o Senhor abriu mão de toda a sua glória. O Senhor abriu mão de todos os títulos, de ser igual a Deus, para vir aqui na forma de homem
e morrer no nosso lugar. E da mesma forma, Deus nos capacite para que a gente faça o mesmo pelos nossos irmãos e por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nos ajude nessa missão. Trabalhe essa humildade dentro de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.